Então, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, vocês, certo? A gente vai estar começando aqui a falar um pouquinho sobre camadas eletrônicas, distribuição eletrônica, como também sobre a tabela periódica, tá certo? Que eu vou falar um pouquinho sobre essas primeiras partes para poder a gente entrar dentro da tabela periódica. Então, as camadas eletrônicas, a gente já tinha compreendido que o átomo ele possui elétrons ao redor dele. E esses elétrons eles são organizados a partir das camadas eletrônicas, ou camadas de elétrons. Então, eles são distribuídos ao redor do núcleo de um átomo a partir de camadas, certo? Várias camadas. Então, cada camada dessa ela pode conter uma certa quantidade de elétrons, um máximo em quantidade de elétrons, tá certo? Hoje a gente tem a compreensão de 7 camadas eletrônicas, que são as camadas K, L, M, N, O, P e Q, certo? São as 7 camadas eletrônicas de um átomo. Então, um átomo ele pode conter um núcleo e ao redor desse núcleo ele pode conter até 7 camadas eletrônicas, da K até aqui, certo? Em que cada camada dessa tem uma certa quantidade de energia, ou suporta uma certa quantidade de energia. Por isso que ela só vai suportar uma certa quantidade de elétrons. Lembrando que quanto mais distante do núcleo, maior é a energia. Então, a última camada, que é a camada 7, sempre vai ser a camada mais energética, vai ser a camada que vai conter mais energia. Então, observe o seguinte. A camada K, ela comporta no máximo 2 elétrons. Na camada L, 8 elétrons. Na camada M, 18 elétrons. Na camada N, 32 elétrons. Na camada O, 32 elétrons. E na camada P, 18 elétrons. Nessa camada Q aqui, ela está falando 2 elétrons, mas na verdade hoje a gente tem elementos químicos a mais, ela está desatualizada, mas na camada 7 pode conter até 8 elétrons, certo? Ah, professor, só essa quantidade mesmo determinada, tudo mais? Não. Ainda existe muito elemento químico a ser descoberto, até fora do nosso planeta, que pode ter mais do que isso aqui. Então, a gente está levando em consideração o que a gente sabe, o que a gente encontrado na natureza, o que a gente foi feito em laboratório. Então, as camadas eletrônicas são 7. Só que existe um porém. Entre essas camadas, elas podem também ter subcamadas. É como se eu tivesse aqui, um prédio com 7 andares. Tem um térreo, que é o núcleo, e eu tenho um primeiro andar, um segundo andar, um terceiro andar, até o 7º andar. E entre esses andares, eu vou ter degraus, certo? Esses degraus, eles vão ter que serão representados pelos subníveis. Então, entre cada camada, eu vou ter até 4 subcamadas, 4 subníveis, que são o subnível S, P, D e F. Por exemplo, na camada K, comporta no máximo 2 elétrons. Se ela comporta no máximo 2 elétrons, ela só precisa ter um subnível, que é o subnível S. Então, o subnível S ele comporta 2 elétrons. Subnível P, ele comporta 6 elétrons. No subnível D, comporta 10 elétrons. No subnível F, comporta 14 elétrons. Então, vamos lá. Vamos fazer de forma organizada. O K, ele comporta 2 elétrons, então ele só precisa do subnível S. Então, ele tem apenas um subnível, que é o S. O L comporta 8 elétrons. Então, se ele comporta 8 elétrons, ele tem 2 subníveis, que é o subnível S e o subnível P. Então, 2 mais 6... 8. O M, 18, que é eu juntando o subnível S, P e D. 2 com 6 com 10, 18. Subnível N, subnível O, comporta 32 elétrons. Então, tem todos os 4 subníveis, S, P, D e F. Ok? Que, no caso, F comporta até 14 elétrons. A camada P, 18 elétrons, ele vai possuir S, P e D. O Q, que hoje são 8 elétrons, vai comportar S e P. Então, tem esses 2 subníveis. Então, observe o seguinte. Esse tracinho aqui, mais escuro, corresponde ao nível, certo? A camada eletrônica. Eu posso ter aqui, a camada N, certo? Eu tenho aqui a camada N, que dentro dessa camada N, ela vai ter, 4 subníveis. S, P, D e F. Observem que o F está mais distante. Então, lembre que em relação a subníveis, o F sempre vai ser o mais energético que o subnível D, do que o subnível P, do que o subnível S. Ok? Então, se eu tenho aqui a camada, o início da camada N,
eu vou ter aqui, ó, o início da camada O, ok? Então, ó, entre uma camada e outra, eu tenho subníveis eletrônicos, que eles comportam um número máximo de elétrons, sendo que cada camada também vai comportar um número máximo de elétrons. Então, ó, os elétrons eles são distribuídos entre as camadas, mas também entre os subníveis, entre os níveis eletrônicos. E como é que a gente sabe distribuir dessa forma? É seguindo um cara, que é o chamado Linus Pauling, ou também o diagrama que ele criou chamado diagrama de Linus Pauling, o diagrama de Pauling, certo? Então, no sentido horizontal, eu vou ter as camadas, ó, observem, as camadas. Aqui, ó, camada 1, que é a camada K. Então, a camada K, ela só comporta 2 elétrons, só precisa do subnível S. A camada L comporta 8 elétrons, precisa de 2 subníveis, S, P. A camada M comporta 18, S, P e D. Camada 4, que é a camada N, S, P, D e F, que são 32 elétrons. O também, 32 elétrons, então os 4 subníveis. E a camada S, são 18 elétrons, ela vai comportar aqui, ó, S, P e D, 18 elétrons, certo? Como é que eu faço a distribuição? Por exemplo, eu tenho um elemento químico aí com 23 elétrons, certo? E eu quero fazer a distribuição eletrônica dele. Aí eu vou ter que seguir essas setinhas aqui, ó. O S comporta quantos elétrons? 2. Eu coloco 2 aqui. Depois, ó, do 1s2, certo? 1s2, que é os 2 elétrons. Depois, 2s2. Depois dos 2s2, vem para o 2p, ó. Siga as setas, ó, setinhas. Vem para o 2p. O P comporta até 6 elétrons, então coloco 6 aqui, certo? Depois do P vem o 3s, são 2 elétrons, coloco 2 aqui. Depois do 3s vem para o 3p, certo? Seguindo sempre as setas, 3p6. Então, se eu fosse contar a quantidade de elétrons que eu tenho agora, eu tenho aqui, ó, 4 com 6, 10, com mais 2, 12, com mais 6, 18, ok? Depois de 18, eu venho para o 4s, que também o S só comporta 2, então coloco outro 2 aqui. Então, é 4s2. Após isso, é que eu venho para o 3D, ok? Tem que seguir as setas. Então, ó, eu tenho agora um total de 20 elétrons, certo? Só que eu tenho um elemento químico com 23 elétrons. Então, os últimos 3 elétrons vão vir para a camada D. Então, ó, 3D, 3. Não faltavam 3 elétrons e o D não comporta até 10. Então, 3D, 3, certo? Então, ó, podem chegar até o 7p6 aqui, que são elementos químicos com 118 elétrons, ok? Então, eu tenho 3D3. Foi terminado em D. Dependendo de em que elemento a distribuição eletrônica ela termina, a gente pode determinar em que região da tabela periódica, por exemplo, ele vai se encontrar. Todo elemento químico terminado em S, ele vai se encontrar numa área da tabela periódica. Todo elemento químico terminado em P vai se encontrar em outra área da tabela periódica, em outra, em F, outra também. Tá certo? Então, ó, seguindo essas setas, você consegue fazer a distribuição eletrônica de qualquer elemento químico, ok? Sempre seguindo as setas. Então, aí que a gente entra em tabela periódica. Então, ó, o que é tabela periódica? Foi uma forma que os químicos encontraram de tentar organizar os elementos químicos de forma bastante organizada. Inicialmente, há vários anos atrás, ela começou a ser organizada a partir da massa atômica. Só que observou que alguns elementos químicos continham a mesma massa atômica, que a gente chama de isóbaros, certo? São elementos químicos diferentes, mas que um possui a mesma massa atômica. Então, não tinham como organizar pela massa atômica. E é aí que surgiu a parte de número atômico. Qual é o número atômico? É o número de prótons. Então, elementos químicos iguais vão ter sempre o mesmo número de prótons, mas elementos químicos diferentes vão ter diferentes números de prótons. Então, assim a gente conseguiram organizar a tabela periódica. Elementos diferentes em posições diferentes, dependendo de como é esse elemento, quantidade de prótons, quantidade de elétrons, conseguir fazer a sua
organização dentro de uma tabela, ok? Então, observem aqui o seguinte, nós temos aqui, ó, a organização da tabela sempre vai corresponder do número de prótons, o crescimento de número de prótons ao crescimento do número atômico. Então, observa, ó, hidrogênio tem um próton, número atômico 1, depois o hélio 2, aí depois o lítio 3, 4 do belírio, 5 do boro, 6 do carbono, 7 do nitrogênio, 8 do oxigênio, 9 do flúor, 10 do neônio. E por aí vai, ó, até chegar a um elemento químico com cerca de 118, que se corresponde aqui, que ainda não foi colocado, tá certo? E por aí vai, é a partir do crescimento do número atômico. Professor, por que existe um pedacinho por fora? É porque se fosse colocar dele aqui dentro, ó, na verdade eles se encontram aqui, ó. Observe, ó, 57, 58, vai ter o 71, depois 71, 72. Então ele se encaixa aqui dentro. Assim como esse de baixo vai se encaixar aqui, ó, 89, 90, 103, 104 se encaixam aqui. Só que se fosse colocado esses elementos químicos aqui dentro, ia modificar a organização da tabela periódica. Então, por isso que eles são encaixados no lado de fora. Mas mesmo eles sendo encaixados no lado de fora, eles continuam fazendo parte da mesma região, ok? Então, vamos lá. Como são organizados? Observem como a tabela periódica ela é organizada quanto à característica dos elementos químicos. Hidrogênio, ele é totalmente separado, apesar dele ser colocado nessa primeira família aqui, ó, em vertical, ele é totalmente diferente de todos os outros elementos químicos. Não existe nenhum outro elemento químico igual ao hidrogênio, certo? Ele vai ter várias características que diferenciam ele de todos os outros elementos químicos. Mas como ele possui apenas um elétron, na camada de valência, ele é colocado aqui, ó, nessa região, ok? Aqui, ó, em prata, eu tenho todos os metais. Então, ó, observe que todos os metais estão juntos, um do outro, certo? Aqui nessa região, em rosa, nós teremos os semimetais, que são elementos químicos que vão ter características metálicas, mas também vão ter características dos ametais, dos não metálicos, que são representados em amarelos. E aqui são chamados gases nobres. Professor, gases nobres porque foram descobertos por gente da nobreza? Não. Os gases nobres são elementos químicos que já estão estáveis, eles nunca são encontrados na natureza ligados a ninguém. Eles estão sempre sozinhos, estáveis. O que é essa estabilidade? É 8 elétrons na camada de valência. Todo elemento químico que conter 8 elétrons na camada de valência é um elemento químico estável. Então, no caso dos gases nobres. Todos os outros elementos químicos, eles fazem ligações químicas a fim de adquirir estabilidade, a fim de adquirir 8 elétrons na camada de valência, certo? Então, a tabela periódica, normalmente, ela é organizada da seguinte forma. Em cima, eu vou ter o número atômico, que é o número de prótons, certo? O número atômico Z, que é igual ao número de prótons, certo? Que em átomos neutros, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Embaixo, que vai ser um número maior, ele vai ter a massa, certo? Que é representado por A, certo? A massa de um átomo é a medida, certo? É o somatório do número de prótons ao número de nêutrons, que é basicamente o mesmo peso. Prótons e nêutrons têm basicamente o mesmo peso. Por que eu não utilizo os elétrons? Os elétrons são tão pequenos, mas tão pequenos, que eles são tão leves que a massa dele é totalmente ignorada na medição da massa de um átomo. Então, ó, por exemplo, Al é alumínio. O alumínio ele tem um número atômico 13, certo? E a massa dele é 26,9, eu posso dizer também 27, arredondando 27. Certo? 27 unidades de massa atômica, eu posso chamar também de 27 gramas, ok? Em peso molecular. Então, as tabelas periódicas elas são organizadas em períodos, ou seja, eu tenho 1 período, 2 períodos, 3 períodos, 4 períodos, 5 períodos na forma horizontal, certo? Em linhas horizontais são os períodos. E na vertical são as famílias, certo? Grupos ou famílias, ou seja, de cima para baixo, a gente vai ter as famílias, em que os períodos correspondem ao número de camadas, ou seja, o primeiro período são elementos químicos com apenas uma camada eletrônica. O segundo período, 2 camadas eletrônicas. Terceiro período, 3 camadas eletrônicas. Por aí vai, até chegar a 7 camadas eletrônicas, ok? Que é só a gente lembrar que os elementos químicos podem ter até 7 camadas. E as famílias são organizadas a partir do número de elétrons na camada de valência. Ou seja, na última camada, quantos elétrons na última camada? Então, ela é organizada a partir disso, certo?
Então, observem aqui o seguinte, ó. Nós vamos ter várias famílias, um total de 18 famílias. Sendo a família 1 e a família 2, e da 3 até a 18, são famílias A, ou grupos A. Do 3 ao 12, são o grupo B, ok? São normalmente divididos dessa forma. Então, ó, nós temos aqui, ó, no 1A, certo? 1 e 2 é A, e do 3 ao 18 também A. E do 3 ao 12 são B. Então, 1A, na família 1A, eu vou ter os metais alcalinos. Na família 2A, os alcalinos terrosos, certo? Na família 13A, grupo do boro. 14A, grupo do carbono. 15A, grupo do nitrogênio. 16A, calcogênios. 17A, halogênios. E no 18A, gases nobres. Então, o 18A sempre corresponde aos gases nobres. No meio, que é a família B, a gente chama eles de elementos de transição, certo? Então, as famílias As, que têm esses nomes diferenciados, são elementos representativos, certo? Já dentro da tabela periódica, nas famílias B, a gente chama aqui de elementos de transição, ok? Então, observe aqui o seguinte. Observe que a tabela periódica ela é organizada também a partir da distribuição eletrônica. Então, logo quando você termina a distribuição eletrônica, dependendo de onde ele termina, onde o último elétron entra, certo? Na distribuição eletrônica lá de Linus Pauling, nas setinhas, ele vai estar localizado em uma área da tabela periódica. Então, todo elemento químico que sua distribuição eletrônica terminada em S, por exemplo, 1s2 ou 5s2, ele vai estar nessa região aqui, ó. Todo elemento químico terminado em P, ele vai estar localizado nessa região aqui. E todo elemento químico terminado em D vai estar localizado nessa região aqui. E todo elemento químico terminado no subnível F, ele vai estar localizado nessa região aqui. Ok? Então, ó, a gente vai terminar por hoje, até a tabela periódica. Na próxima semana eu vou estar lançando a aula de propriedades periódicas e propriedades aperiódicas, ok? Tá certo, pessoal?